Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o conselheiro do Conselho Federal de Economia e professor de Economia e Mercado da Unesc, Sebastião Demuner. Nós vamos conversar sobre as medidas que o governo brasileiro tem tomado para tentar superar a crise e a forma que isso tem afetado a vida das pessoas. Professor, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Professor, eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor de que forma o senhor acha, quer dizer, que as medidas que o Joaquim Levy, o ministro, tem tomado, se o senhor acredita que essas medidas realmente podem ajudar o Brasil a sair dessa crise que ele próprio se meteu? Na verdade, a grande crise brasileira hoje chama-se crise econômica, crise política, né? Existe um embate político muito grande, onde o governo não detém mais a maioria do Congresso, e tudo que ele leva com propósito para alterar o cenário econômico, ele chega lá e sofre restrições. Ele até tem boa intenção no Congresso, nas ideias econômicas, mas se ele não conseguir esse apoio político dentro do Congresso Nacional, ele vai ter dificuldades com relação a esse pacote de ajuste que ele está propondo aí. Você acredita então que a crise política é pior do que a crise econômica? A crise política ela é pior porque ela gera um descrédito internacional, gera um ar de que o país está sem controle, está quase ingovernável, existe um embate entre o executivo e o legislativo, e isso repercute muito mal para o cenário internacional. Então o que acontece? Os investidores eles ficam ansiosos e preocupados em investir num país onde eu não tenho direcionamento, eu tenho um problema de liderança, uma liderança que não detém um domínio da situação que está acontecendo hoje no Brasil. Agora, do ponto de vista econômico, estritamente, quer dizer, o senhor acha que as medidas do ajuste que estão lá no Congresso, quer dizer, se o Congresso respeitar a vontade do Executivo, né, e aprovar o que o Executivo pediu, o senhor acha que elas vão trazer resultados para a economia brasileira, efetivamente? Sempre trazem resultado esses ajustes. É lógico que precisam ser feitos mais algumas alterações no que diz respeito, por exemplo, à reforma ministerial, a economias internas, desperdícios que existem no governo que poderiam ser melhorados. Mas esse ajuste também vai trazer melhorias para o país, vai trazer melhorias econômicas e vai trazer também o mais importante, que é uma credibilidade nas reformas que estão sendo feitas. É uma credibilidade que para o investidor e falar assim, não, o país está querendo melhorar, as reformas estão sendo feitas e as pessoas estão acreditando nesse país. Agora, que podem ser melhorados? Podem, com relação a economias com despesas de viagens, seminários que poderiam ser cortados, reforma ministerial, sempre passagens aéreas. Então, podem ser feitas mais coisas que eu acredito que deve estar ser planejado para um segundo momento do reajuste. Quer dizer, porque é isso que o empresariado e a população reclamam. Quer dizer, o governo está pedindo para a gente cortar na carne, quer dizer, aumentando o custo da folha de pagamento para alguns setores, aumentando a carga de impostos, aumentando a taxa de impostos, reduzindo a atividade econômica para conter a inflação. Quer dizer, são uma série de medidas que o governo tem colocado na direção do cidadão, na direção do empresário. Mas, quando se trata de cortar na própria carne, o governo não tem feito isso. Por exemplo, não reduziu o número de ministérios. Tem ministérios demais, todo mundo diz, para que tanto ministério? Cada ministério tem toda uma lista de funcionários que tem um custo para mim, para o senhor, para todo mundo. Quer dizer, por que o senhor acha que o governo não fez isso primeiro para dar o exemplo? Quer dizer, seria assim, eu vou cortar primeiro na carne, depois eu peço para você cortar. O governo fez ao contrário, você primeiro corta, depois eu penso se eu vou cortar. Num segundo momento, como o senhor disse, eu vejo se eu vou cortar. Por que isso acontece no governo quando todo mundo sabe qual é a direção que tem que ser tomada? Porque houve falha no planejamento desse ajuste. Por exemplo, aquela questão da jornada trabalhista, de retirada de conquistas trabalhistas, eles não procuraram as centrais dos trabalhadores para explicar qual era a ideia. Essa foi uma grande falha. A segunda falha foi ter uma conversa antes com o Congresso Nacional, porque olha, nós vamos chegar lá com essa proposta, não tem liderança para isso.
A terceira grande falha foi exatamente essa, não serviu de exemplo. Mas por que não teve esse exemplo de cortar na própria carne? Porque existem os acordos. A partir do momento que eu cortar lá meia dúzia de ministérios, são meia dúzia de aliados que vão ficar sem, entre aspas, até sem emprego, as pessoas que... Então eles começaram a refletir dessa forma. Então foi um grande erro. Ela poderia ter se desgastado dessa forma, de perder os aliados, digamos assim, ou desagradar alguns aliados, mas ao mesmo tempo ganharia credibilidade com a população. Falar, não, o governo está cortando a parte dele e nós também vamos fazer a nossa parte de sacrifício. Essa foi a grande falha do governo federal. Quer dizer, o que o senhor acha que o governo tem que fazer efetivamente do ponto de vista de recuperar a economia para que a gente veja essa luz no final do túnel? Quer dizer, com o dólar a 3,50 já batendo aí, quer dizer, com as pessoas não conseguindo mais realizar os seus sonhos de casa própria, de um carro novo, de móveis novos, quer dizer, o que precisa ser feito efetivamente, na sua opinião, para que esses sonhos voltem para a mentalidade do brasileiro? Na verdade, o governo precisa fomentar a economia, né, de alguma forma. Então, os últimos anos, o governo que o grande interlocutor econômico, através do BNDES, ele financiava toda a nossa economia. Agora, o que o governo precisa fazer urgente é controlar os gastos públicos, não tem condições. Se ele não conseguir controlar os gastos públicos, ele vai ter dificuldade com relação à credibilidade, vai ter dificuldade com relação a novos investimentos, porque não vai sobrar dinheiro para custeio. Ele vai ter que apenas viver para pagar conta, pagar salário, e não vai ter condições de manter essa máquina que está aí. Então, esse é o grande segredo para o governo hoje, que ele tem que fazer. Quer dizer, a gente vê esse exemplo no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul praticamente está falido, né? Quer dizer, todo o dinheiro que entra é para pagar funcionário e nem isso dá para pagar mais, já está parcelando. Quer dizer, aqui no governo do estado, o governador Paulo Artung já começou a fazer o ajuste, logo que assumiu, olha, não tem dinheiro, vamos cortar um monte de coisa. As pessoas reclamaram dele, mas agora o senhor acredita que ele tomou a decisão certa comparado com o Rio Grande do Sul, ou aqui pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não, o governador, quando ele assumiu esse ano, ele tomou a medida mais racional. Se ele não toma essa medida, nós estaríamos com problemas hoje de caixa, de novos investimentos. Então, fez muito bem tentar sentir a situação, ver como está a economia primeiro, como está o todo, e a partir daí ele programar novos investimentos, programar e fazer um planejamento da economia para os próximos anos. Porque senão, se você entrar sem essa visão do todo, você não vai conseguir manter. E vou falar para você que vários governos, várias prefeituras, vários estados estão com dificuldade e vão continuar com dificuldade. Porque a conta é simples, é receita e despesa. Se você perde se você entra na contramão de receita e despesa, alguém vai pagar a conta no final do mês, porque não tem jeito. E com relação à dona de casa, que é aquela que cuida da economia na ponta do lápis. Eu sempre digo que a dona de casa é economista da ponta do lápis. Ela faz tudo com o pé no chão, né? Porque ela tem que cuidar dos filhos e do marido, do dinheiro que entra, e tem que pagar a conta ali. Ela é a maior economista desse país. Não tem quem ganhe de nenhuma dona de casa na hora de cuidar das contas, né? Quer dizer, o que o senhor poderia orientar para que elas prestem atenção nesse momento? Quer dizer, não é hora só de comer mesmo, da mão para a boca? Não dá para brincar com isso mais nesse momento? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acredito que ainda existe, até dentro das famílias ainda existe desperdício. Não é deixar, eu acho que você tem que continuar vivendo sua vida normalmente. O que eu acredito é que criou-se uma atmosfera negativa no nosso país. E nós também temos coisas boas, nós temos um setor bancário organizado de nível internacional, o nosso setor energético é um dos melhores do mundo, nós temos problemas de logística, mas ainda temos uma boa logística, temos bons portos. Então criou-se uma atmosfera, um cenário muito negativo com relação ao nosso país. Eu ainda acredito que as coisas, tem muitas coisas boas ainda para comentar. Agora, com relação às famílias,
é tomar cuidado com desperdícios mesmo. Eu costumo dizer, por exemplo, o exemplo sempre do setor elétrico, aquela questão de que a pessoa chegava em casa e tomava um banho de 20 minutos de água quente, isso não existe mais. Foram outros tempos onde existia energia farta, excesso de oferta, o preço era baixo. Então, é nesse tipo de desperdício que nós temos que tomar cuidado. E, com certeza, se você anotar as suas receitas, suas despesas, e dentro da sua casa diariamente, mensalmente, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, você vai conseguir controlar a sua vida e passar por essa onda que nós estamos vivendo aí, e lá na frente com certeza teremos um período melhor. O que eu sugiro é que não fazer dívida, não entrar em supermercados e compras com cartão de crédito sem controle. Isso realmente aí vai ter problema, porque o juro está muito alto atualmente. Professor, eu vou pedir licença do senhor para fazer um pequeno intervalo e na volta a gente conversa sobre o setor energético e dólar, que são duas coisas que preocupam muito o brasileiro nesse momento, tá ok? Ok. A gente volta já já com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o conselheiro do Conselho Federal de Economia e professor da Unesc, Sebastião Demuné. A gente volta já já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o conselheiro do Conselho Federal de Economia e professor de Economia e Mercado da Unesc, Sebastião Demuné. Professor, no primeiro bloco a gente estava fazendo uma análise de como está a economia no país hoje, né? Dona de casa controlando tudo, é melhor reduzir o banho, não comprar o cartão de crédito, evitar entrar no supermercado sem a listinha, comparar preço, quer dizer, aquela receita do dia a dia que todo mundo tem que seguir para não ter problemas aí no meio da crise. Mas tem duas coisas que o brasileiro não tem como escapar, porque afeta toda a cadeia. O preço do dólar, quer dizer, o trigo do pãozinho está lá no dólar, combustível, as commodities, tudo está lá no dólar, e energia elétrica. Tudo está na energia elétrica. O banho que o senhor falou, o pãozinho que eu falei. Quer dizer, então nós temos essas duas coisas que estão pesando efetivamente no dia a dia do brasileiro, sem contar a taxa Selic, que bota a taxa de juros no cartão de crédito, bota a taxa de juros no cheque especial, e o brasileiro, quer dizer, o governo incentivou o brasileiro a se endividar nos últimos anos. Então, vamos começar pelo setor elétrico. Quando a gente pode se livrar dessa bandeira vermelha que está aí, que agora é verde, amarelo e vermelho, a gente está no vermelho já há alguns meses, quando que a gente vai se livrar desse raio, desse vermelho, professor? A própria sigla vermelha já passa uma imagem ruim para a gente. Eu acredito que isso vai nos acompanhar por um bom tempo ainda. Porque o que acontecia, o modelo energético brasileiro, os preços ficaram represados até o ano passado. Então, quer dizer, o governo assumia a responsabilidade, repassava para as geradoras e as distribuidoras os valores para não ser reajustado, então ficava naquele jogo de enganação. Quando foi esse ano, o governo mudou o modelo de compra e venda de energia. Então, o que acontece? Uma energia gerada através de uma usina hidrelétrica, ela tem um valor muito menor do que uma usina gerada, uma energia gerada através de uma usina térmica. Então, o governo criou um modelo seguinte: quando eu estou gerando, o meu parque elétrico está gerando muita energia, eu vou ficar com o mecanismo de bandeira verde. Eu vou partir X usinas térmicas e começa a aumentar o valor do quilowatt para o produtor e para também o consumidor. E quando eu estou gerando muita energia termoelétrica e pouca energia elétrica, passa para a bandeira vermelha, onde eu aumento ainda mais o valor do quilowatt gerado. E isso é repassado para a dona de casa, que eu falei para você, para as famílias, para a indústria, e o resultado é essa inflação que nós estamos sem controle aí. Então, não deveria ter feito isso, deveria ter feito, volto a falar, no planejamento do reajuste de energia, porque quando eu repasso para o produtor, a cadeia produtiva,
Tudo está envolvendo energia elétrica. A pessoa, para fazer o pão, envolve energia elétrica. Para fazer o vidro, envolve energia elétrica. Tudo a energia elétrica está inserida. Então, se não chover, se as nossas bacias não receberem água dos seus afluentes, com certeza, e continuarmos partindo da usina térmica, nós teremos problemas com relação ao preço da energia elétrica. Mas o governo já começou a desligar as termoelétricas. Por que ele começou a desligar essa situação? Começou a desligar porque ele está percebendo que ele pode ainda usar o parque hidroelétrico dele, através de linhas de interligações, e por questões estratégicas também, para não continuar sobrecarregando as famílias e as empresas como estava sobrecarregando. Mas manteve a bandeira vermelha, você vai ganhar mais dinheiro em cima da gente usando menos energia. Não é. Existe todo um contrato com relação a isso. Aí eu vou ser justo. Se você entrar no site da ANEEL, você vai ver quanto você vai pagar no seu próximo mês. Então, eu acredito que esses 3 meses nós vamos continuar na bandeira vermelha. Mas quando a gente começar o período de chuva, aí eu acredito que a nossa energia vai ter, nós vamos passar para a bandeira amarela e quem sabe até voltar para a bandeira verde. Vai depender muito do período de chuva, de estiagem que nós vamos presenciar. Quer dizer, nossa economia aqui depende de São Pedro. Exatamente, o nosso parque de geração, ele é muito hidráulico, né? Então a gente vai poder contar com isso. Agora, mas também existem novos investimentos aí em energias renováveis. Eu acredito também que a longo prazo, como eu falei no início, o nosso setor elétrico é muito organizado, as empresas são muito organizadas, existem procedimentos, você pode observar com relação a apagão, muito tempo que não tem. Isso também tem que ser levado em consideração com relação a toda a estrutura econômica do país. E por que o dólar chegou a 3,50, professor? O dólar chegou a 3,50 exatamente por questões relacionadas à economia, né? A falta de planejamento, a falta de crédito na economia brasileira. Quando mais eu tenho um descrédito na economia, a tendência é que o dólar ele vai subindo, e vou falar para você, analistas falam que vão chegar a R$4. A gente vai depender muito desse ajuste fiscal, a gente vai depender muito da credibilidade do governo, contornar esse período para você ter um valor do dólar. Porque também tem um impacto muito grande na economia, né? Ele valoriza a economia nacional, a produção nacional, mas tudo está atrelado ao dólar. Se você for observar, nós compramos 70% do nosso trigo e vai impactar no pãozinho francês, naquela dona de casa, no aposentado que compra o pão francês todos os dias. Então, e ela impacta também na indústria automobilística, que é uma das maiores indústrias brasileiras. É realmente uma situação preocupante, e o câmbio em si, ele preocupa a qualquer país, a qualquer governante, mas está intimamente ligado à questão relacionada ao ajuste fiscal, à credibilidade do governo, à possibilidade dele contornar essa fase que ele está passando aí. Quer dizer, porque as pessoas normalmente não entendem isso, né? Acho que dólar é só problema para quem vai viajar. Como eu não vou viajar, o dólar pode chegar a R$5. Não é isso, né? Quer dizer, o dólar está no pãozinho dele, está no combustível dele, está em tudo quanto é lugar que ele não imagina, né? Então ele tem que ficar atento à taxa do câmbio também, mesmo quem não viaje, mesmo quem não tem nenhuma perspectiva de viajar nos próximos anos. Com certeza, ele tem que ficar atento e atrelado também a questão do endividamento. Você pode observar que as pessoas que viajaram e pagaram o seu cartão de crédito em dólar, ele paga o valor do dólar do dia. Quer dizer, você não comprou o dólar há 30 dias atrás a 3,20 e a 3,10 e hoje está 3,40, você vai pagar o dólar a preço do dia. Então, quer dizer, ela não segmenta a economia ou a classe social, ela pega do mais rico, aquele que viaja, aquele que está a passeio, e pega também aquele do mais baixo, aquele que está comprando um pãozinho francês, aquele que está querendo trocar de carro, envolve todo mundo. Professor, a gente tem o senhor disse que é otimista, né? O país é um país organizado, né, em vários setores, está bem em algumas áreas, quer dizer, do ponto de vista da indústria, a nível nacional está ruim, mas a nível local a indústria capixaba tem conseguido manter o nariz fora d'água, que a gente diz, né? Enquanto alguns estão submergindo, ela está conseguindo manter o nariz fora d'água. Qual é a sua perspectiva para os próximos meses? Quer dizer, o que o senhor espera que aconteça com esse país
Sei que é um exercício de futurologia, os economistas não gostam muito, mas é uma pergunta pertinente nesse momento, já que todos estão querendo saber. Nós temos um congresso, aí isso disse, que está brigando com o executivo, o legislativo e o executivo brigando, nós temos o dólar com perspectiva de subir, nós temos a energia elétrica em bandeira vermelha, nós temos a taxa de juro alta ainda, a Selic, e subindo, nós temos uma inflação que está pressionando o bolso do brasileiro, quer dizer, os cenários são todos negativos, entre aspas. Mas o senhor me disse, eu sou otimista. Qual é a sua perspectiva para os próximos meses? Realmente você me fez uma pergunta agora, mas o meu otimismo ele é baseado em fatos e dados. Por exemplo, a indústria capixaba é uma indústria muito voltada também para exportação. O que eu acredito que nesse momento os empresários têm que fazer é aproveitar esse momento, repensar a sua empresa, repensar os seus processos produtivos, buscar reduzir custo dentro da sua empresa e aproveitar o momento do cenário internacional para exportar os seus produtos. É uma grande oportunidade para quem mexe com exportação esse momento, porque o dólar está alto. Se você conseguir maximizar sua produção, se você conseguir revisar os seus preços dos seus produtos e conseguir buscar um mercado externo, você pode pegar essa dificuldade e transformá-la numa oportunidade, né? Então, eu vejo a economia capixaba ainda com bastante perspectiva e bastante capacidade ainda de sair dessa situação ainda melhor do que ela está. É lógico, sempre observando as questões de endividamento das empresas também, observando as questões de custo, porque nós temos um problema no Brasil muito sério, que é a questão da questão tributária. Então, ninguém foge disso daí. Querendo ou não, quando você exporta, você deixa a parte do governo e para você competir lá fora, a indústria brasileira sofre muito com relação a isso. Mas eu acho que com relação ao dólar, aproveitar esse momento do dólar e tentar buscar no cenário internacional uma saída para a economia do nosso país, para as empresas do nosso estado. Você está otimista, dólar alto, inflação, você acha que dá para surfar nessa onda mesmo negativa aí? Eu acredito que nós, igual estou te falando, com base em fatos e dados, conhecendo a economia capixaba, eu acredito que a gente vai deslanchar e a gente vai superar esse momento. É lógico, eu fico preocupado quando eu vejo comércio fechando, quando eu vejo lojas em shoppings fechando. Nós fomos muito prejudicados com a questão da Petrobras, que no nosso estado, várias empresas fecharam. Mas isso também faz parte da economia. Abrir e fechar a empresa faz parte da economia. Nós precisamos acelerar até esse momento de abertura de novas empresas mais rápidas. Nós temos que tomar atitude que nós não tomamos quando nós estávamos bem, agora nesse momento, para se preparar para um novo momento que nós estamos vivendo na economia. Quer dizer, como dizem aí, pegar o limão e fazer uma bela limonada e seguir vivendo. E seguir vivendo. Ok, você fez uma boa comparação. Você pegar essa ameaça que você está tendo nesse momento e transformá-la, parar junto com a sua equipe, ver o que você pode fazer de melhor, ver o que o empresário pode fazer mais barato, que sempre você consegue melhorar algum processo dentro da sua empresa. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mercados e Negócios, nos colocar à disposição para quando o senhor quiser voltar para bater esse papo aqui sobre a economia aqui no nosso estado e do país. Prazer foi todo meu, contribuir de alguma forma com a nossa economia e com você também. Muito obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.